Olá, tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos, boa semana. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva em meu canal no YouTube, é Aldoir Santos. Se inscreva, ative as notificações e você vai receber aí no seu celular sempre que um vídeo novo, conteúdo novo for colocado lá, né? Então, não se esqueça, dá uma força e assine também esta possibilidade nessa ferramenta de comunicação que é o canal no YouTube. O canal é Aldoir Santos. Bem fácil, vai lá, ative as notificações, se inscreva e este material, este conteúdo que você também acompanha aqui pelo Instagram, também fica disponível lá no canal no YouTube. Mas lá tem outras informações, tem outras entrevistas. Está lá, inclusive, já no canal no YouTube, uma entrevista que aborda aí a questão do Glória, da participação do Glória na divisão de acesso. Hoje, inclusive, teve uma reunião na Federação Gaúcha de Futebol e não se chegou a um consenso ainda, né? Está se aguardando, portanto, para sexta-feira uma decisão sobre a questão da divisão de acesso. Então, você que acompanha o canal no YouTube, do canal é Aldoir Santos, o canal, se inscreva, ative as notificações e vamos juntos também lá pelo canal no YouTube. Além do Instagram, estamos lá no canal no YouTube. É bem fácil, procura aí que você vai encontrar. Bom, já está aqui conosco, o pessoal está chegando, mas é um prazer tê-lo aqui para bater um papo com a gente, o prefeito Anderson Costa, prefeito de Pinhal da Serra, nosso município vizinho aqui, um dos mais distantes de Vacaria, mas sempre muito próximo do coração dos vacarianos, lá na divisa com o estado de Santa Catarina. Prefeito Anderson, como vai? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Aldoir. Boa noite a todos que nos prestigiam aí nesta live aí. Em primeiro lugar, Aldoir, a gente gostaria muito de agradecer o convite e por poder, neste momento aqui, transmitir aí para toda a região um pouco do que está sendo a nossa vida aí, principalmente nesses últimos 5 meses aqui no nosso município de Pinhal da Serra, que a gente aprendeu a conviver com essa pandemia, né? É verdade. Estamos aprendendo, inclusive aqui, né, fazendo este trabalho com as lives, também a possibilidade das pessoas entrarem em contato, né, dos gestores públicos falarem com as suas comunidades. Eu quero só lembrar a todos que estão nos acompanhando que se nós tivermos algum probleminha de internet, o que é normal, já aconteceu outras vezes, também a gente retoma o contato e a gente vai assim, né? Quem tem visto aí até o pessoal das grandes redes de TV do país estando com uma dificuldade com a internet, não imagina nós por aqui. Mas, prefeito, o nosso destaque é, evidentemente, para a pandemia. Pinhal da Serra segue ainda sendo, né, pelo menos até ontem, às 3 da tarde, pela Secretaria Estadual de Saúde, era um dos 25 municípios gaúchos, 24, hoje são 24, mas dos 24 municípios gaúchos, sem nenhum caso oficial, né, nenhum caso registrado de coronavírus no município. A população de Pinhal da Serra, para quem está nos acompanhando, é de 1941 no último censo aí do IBGE, 1941 pessoas. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é nesta faixa aí. Mas, prefeito Anderson, nesse momento ainda segue, Pinhal da Serra não tem nenhum caso de coronavírus oficialmente registrado ainda? Então, Aloy, a gente também gostaria muito de parabenizar aí, em primeiro lugar, esse belíssimo trabalho que tu vem fazendo aí, principalmente trazendo bastante informação para toda a nossa região. A gente mesmo tem acompanhado, aí nos últimos dias acompanhamos com o professor aí a live a respeito da pandemia, né, e os efeitos na educação, né? Então é muito importante, principalmente porque é um contato onde a gente está mais próximo, né, e consegue ter, de certa forma, uma confiabilidade maior nas informações. Pinhal da Serra, então, como tu falou, hoje a gente está localizado aqui na divisa de Santa Catarina, né, com o estado de Santa Catarina, uma população em torno de 2.000 habitantes, né? Somos pertencentes à região da Serra Gaúcha, onde engloba 49 municípios, né? E nós aqui na Muxer são 10 municípios. E até o dia de hoje, estamos aí no rol agora tu me atualizou a informação aí dos 24
municípios do estado, até ontem era 25, né, que não tem nenhum caso ainda do coronavírus. A nossa população, Aldoir, para a região, entender um pouco o que é o nosso município, ela está dividida, então, em 75% das pessoas vivem no meio rural e 25% no perímetro urbano aqui na cidade. E certamente isso nos favorece um pouco, porque uma das coisas que desde o início se cancelou foi as aulas, né? E a nossa população depende muito do transporte escolar para vir aqui para a sede do município. Então, todo esse público, ele acabou deixando de frequentar um pouco a cidade. Então, eles estão em suas residências no interior e somente se deslocam para a cidade por algo bem essencial mesmo. E o nosso trabalho, a questão de até aí estamos nessa semana aí completando 5 meses de pandemia, de não ter nenhum caso, eu, de certa forma, não tenho isso como um troféu, assim, algo, dizer assim, somos, não considero por esse lado, mas sim por uma grande união, uma soma de esforços, tanto pelo poder público, com todos os demais parceiros, o comércio, a Brigada Militar, que vem nos apoiando muito nesse trabalho, e principalmente aos profissionais de saúde, que desde o dia 9 de março, ainda antes de entrar o período ali onde se parou tudo, nós criamos o plano de contingência. E isso, o que nós levamos em consideração, principalmente as informações dos nossos técnicos, dos profissionais de saúde, né? Tanto eu na figura de prefeito como secretário, somos agentes políticos. Deu uma travadinha aí, mas seguiu. Pode seguir, prefeito, pode seguir. Optamos por ter esse perfil de sempre levar em consideração as opiniões dos nossos técnicos de saúde. E, diante disso, então, lá em 9 de março, a gente já elaborou o nosso plano e as ações que iam ser levadas aí para enfrentamento do Covid. No decorrer disso, nós, desde o início, a gente já criou uma sistemática diferente no atendimento da nossa unidade de saúde, que certamente fez um diferencial muito grande. E aí, nesse momento, a gente agradece a todos os nossos servidores da saúde por ter levado muito a sério e ter abraçado essa causa, e que certamente é um dos grandes resultados, é isso. Um fator muito importante também foi que a gente conseguiu contar aqui com o apoio da nossa rádio comunitária, que abriu diariamente espaço para que os nossos profissionais de saúde levassem o conhecimento para a nossa população, que tu mesmo que vive no meio da comunicação sabe que hoje talvez a maior dificuldade que o cidadão enfrenta é saber em quem tu pode confiar, em qual informação é mais precisa, principalmente no cenário que a gente está vivendo aí, político, onde o governo federal ele leva uma visão, o nosso
governador, né, através do controle de distanciamento social, leva outros princípios, né? E o cidadão comum, ele fica nesse meio, sem saber para onde andar. Então, a nossa rádio aqui, ela abriu esse espaço, onde os nossos profissionais conseguiram ter um diálogo um pouco mais próximo com a nossa população e que certamente também, desde o início, se conscientizaram e também acabaram abraçando esse compromisso com as demais pessoas da comunidade, né, que acho que hoje o respeito, principalmente pelo nosso semelhante, é fundamental, que é o que a gente tem acompanhado nas cidades grandes, que além de ter uma metodologia de distanciamento social, as pessoas não se preocupam com o seu semelhante. Né? Eu estando bem ou eu né, não tendo vírus, está bom. Né? E aqui em Pinhal da Serra, essa união, esse respeito, esse comprometimento, principalmente da sociedade, acredito que é o fator, o diferencial por até hoje, nós estamos chegando a 5 meses e a gente não teve nenhum caso confirmado. Na data de hoje, nós temos aqui 9 pessoas em monitoramento. Hoje, inclusive, foi feito alguns testes onde deram negativo. Estamos aguardando um resultado de um paciente que deve sair sexta-feira, onde o paciente apresentava alguns sintomas um pouco mais graves, mas que os testes rápidos deram negativo. Mas acho que é isso, Aldair. Acho que esse esforço coletivo, né, aqui em Pinhal da Serra demonstra que a nossa sociedade está muito unida, né, e certamente é o que está fazendo esse diferencial aqui no município. Agora tem uma questão importante, prefeito, também, que é a divisa com Santa Catarina. Ela chegou a ser bloqueada em algum momento, tem alguma barreira sanitária, né? Como é que se faz com a circulação de pessoas aí com a Anitta, né? Com a região, enfim, com Santa Catarina, que é a divisa, aí tem a ponte, né? Aí da Barra da Usina. Sim. Então, nós, como isso é um fator que ele é extremamente proibido por lei, né, tu bloquear o direito de ir e vir, nós nunca adotamos essa metodologia. Então, sempre o nosso método foi buscar a conscientização das pessoas, o diálogo, né, e buscar levar informação. Nunca bloqueamos nenhum acesso, né, e inclusive nós aqui, a gente tem um grande público que circula, principalmente vindo de Caxias do Sul, Vacaria, que são as pessoas que têm os parentes aqui. Então, quando deu, né, principalmente quando Caxias ali estava no início, bandeira vermelha, onde fechou as grandes empresas, houve uma grande circulação de pessoas de fora, aqui que tem os seus entes queridos aqui, mas a gente sempre tentou levar, né, de certa forma, essa informação que era para as pessoas evitarem de vir, né, até porque aqui está normalmente as pessoas mais idosas no interior, onde seus filhos, netos, acabam, né, tentando escapar dos centros grandes, né, em outras ocasiões, vir ter uma vida saudável aqui no interior. Então, a gente buscou evitar que essas pessoas, né, se deslocassem para ter, né, um controle maior. Mas quanto à questão de barreiras, a gente nunca adotou essa metodologia. Mas qual que é o percentual de população, prefeito, que está no interior, né? E uma segunda questão já junto. Houve uma necessidade de algum reforço nas equipes de saúde ou não? Então, 75% da nossa população vive no meio rural, 75%. É
um percentual bem alto mesmo. E quanto às equipes de saúde, no início, nós dividimos, então, em duas equipes, né? Porque até então ninguém se sabia o que poderia vir, a gravidade que seria, né? Então, a gente adotou, ali acho que foi em torno de uns 60 dias, a equipe de saúde dividida. Então, nós tínhamos duas equipes, né? A própria unidade de saúde ela estava dividida de forma que o paciente que tivesse algum problema gripal, ele era atendido por uma portaria, as outras doenças pela portaria principal. Então, teve um controle muito grande, desde a questão de EPIs, né? Desde o primeiro dia, o dia que iniciou, ali em torno de 19, 20 de março, os nossos profissionais já estavam, todos eles, com os EPIs, né? Então, a gente buscou dar essa segurança e essa garantia desde o início para os nossos profissionais. E talvez esse também seja um dos pontos fortes por nós ter conseguido unir a nossa equipe de saúde, né? Porque nós demos esse respaldo. A gente acompanhou muito na TV no início, né? Muitos hospitais sem EPI, sem condições de trabalho, né? E nós, graças a Deus, aqui, desde o início, a gente fez esse trabalho aí e conseguiu unir a equipe que hoje todos aí levam a sério esse problema da pandemia, e cada um fazendo a sua parte e fazendo um trabalho aí de grande mérito aí na nossa saúde. Sem dúvida nenhuma, é um grande mérito, por isso que estamos registrando aqui, não é só a questão da população, né? A população também está se cuidando. Pinhal da Serra, para quem chegou agora aqui na live, muito obrigado pela audiência. Estamos conversando com o prefeito de Pinhal da Serra, o prefeito Anderson Costa, que comanda o município de Pinhal da Serra, que neste momento é um dos 24 municípios gaúchos que não tem caso registrado de coronavírus durante a pandemia, depois de 5 meses que foi registrado o primeiro caso no Rio Grande do Sul. Parabéns à população de Pinhal da Serra que entendeu isso, e também as autoridades, bem como os profissionais da área de saúde, as equipes, as estratégias montadas lá em Pinhal da Serra, que foram muito eficientes nesse sentido. E estão sendo. Bom, prefeito, com relação ao comércio, né, Pinhal da Serra está dentro da macro região Serra, né, dos campos de cima da Serra, mas da macro Serra. E aqui a macro região esteve por 4, 5 semanas já dentro desse programa de distanciamento controlado do governo na bandeira vermelha. Porém, Pinhal da Serra, como alguns outros poucos municípios da região, mantiveram com os protocolos da bandeira laranja por não ter internação e não ter também óbitos nem hospitalizações pelo Covid. Imagino que Pinhal da Serra nem caso tem, né? E tomara que siga assim. Mas o comércio também, tomara que siga assim. O comércio aderiu isso também, prefeito, o pessoal desde o início já adotou as medidas sanitárias, de distanciamento, de higiene, de controle, enfim, como é que foi o comércio que não precisou fechar as portas, né? Ainda bem, mas mesmo assim eles mantiveram esses cuidados também que ajudam, na verdade, né, a pandemia. Então, no início, ali que tinha, antes de ter esse modelo de distanciamento social das bandeiras, logo no início, onde houve um fechamento, né, onde ficou só os comércios essenciais, mesmo assim, aqui o nosso comércio, ele entendeu a necessidade, né, e nós sempre utilizamos muito bom senso, né, pelo nosso comércio ser relativamente pequeno, né, a gente tem acesso a todos os proprietários. Então, hoje a gente tem um grupo de WhatsApp onde está todo o comércio, brigada militar, vigilância, prefeito, onde diariamente a gente busca levar as informações, a atualização do nosso quadro, né? Mas certamente o comércio, ele desde o início, ele aderiu, né, e entendeu a necessidade de fazer a sua parte dentro de todo esse processo. O nosso comércio aqui, a gente só tem a elogiar por todas as decisões,
a maneira como se comportou até agora, é claro, Aldoir, que indiscutivelmente não tem ninguém beneficiado nessa situação. Todo mundo, obviamente, teve prejuízo, né? Como em todo o país, em todo o mundo, né? Mas, assim, a gente, de uma maneira um pouco menor, né? Por ter essa possibilidade de manter os protocolos da bandeira laranja, mesmo enquanto a nossa região estava em bandeira vermelha. Isso favoreceu bastante, né? E o principal de tudo, né, é esse trabalho de conscientização que diariamente a nossa equipe de saúde vinha fazendo, o apoio incondicionado que a gente teve da Brigada Militar, não no sentido de fiscalizar, e sim de apoiar, de ajudar, de levar informação, de tentar auxiliar nesse trabalho. Então, a gente acredito que até o dia de hoje nós não tivemos nenhum problema assim que se perdesse o controle, né? Graças a esse trabalho de parceria aí também com a Brigada, né? O comércio em si não se sente, vamos dizer, pressionado, né? Quando a Brigada chega, quando um agente sanitário chega. Pelo contrário, ficam contentes porque estão em parceria. Até, inclusive, logo no início, né, onde estava todo mundo assustado, né, a gente teve assim, por vários dias, né, a nossa equipe de saúde, o comércio, mandava lanche durante o dia. Então, foram ações assim que realmente mostrou que o nosso município é um município unido, né? A gente teve, durante esse meio, a pandemia, nós tivemos os fortes temporais aqui no município também, né? Onde também todo mundo se uniu, teve pessoas que perderam a sua casa inteira, né? A população unida aí, o poder público sempre fazendo a sua parte também. Então, eu só tenho a elogiar, né? E agradeço a Deus todo dia por, neste momento, estar representando o município e poder estar fazendo a nossa parte e contribuindo dia a dia aí um pouco com o nosso conhecimento, com as nossas decisões, né? E principalmente, acredito assim que nenhum prefeito, nenhum governador pensa em prejudicar a sua população, mas certamente nem sempre vai conseguir agradar todo mundo, né? A gente está aí, principalmente questão das cidades maiores, né? Uma dificuldade no comércio, né? Que é difícil tu achar esse ponto de equilíbrio que onde preserve a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, tenha esse equilíbrio com a economia, né? Com os interesses comerciais. Uhum. Deixa eu mandar um abraço ao pessoal que está aqui com a audiência. Muito obrigado ao Derlei Dutra, que já tinha nos dado um recadinho aqui bem no início da live. Ao Dr. Alessandro Viterbo, né, que está aqui também, mandou parabenizando o prefeito pela condução do município. Boa noite, o pessoal que está conosco aqui. E se você tem alguma questão a fazer ao prefeito, você que é de Pinhal da Serra da região, né, a gente está compartilhando com os nossos internautas aqui e também no canal no YouTube. Daqui a pouco vai estar lá toda a entrevista, para quem já está chegando agora, vai estar lá todo o conteúdo, o prefeito Anderson, lá de Pinhal da Serra, explicando as estratégias que o município adotou, em que em 5 meses de pandemia, né, ainda não tem nenhum caso oficial registrado lá, nenhum caso de coronavírus, e isto é muito importante, relevante neste momento para a comunidade regional. É o único município dos Campos de Cima da Serra e está entre os 24 municípios do Rio Grande do Sul que ainda a pandemia não chegou, e tomara que não chegue, né? Bom, e claro,
Os exames, prefeito, o senhor chegou a receber recursos também do governo federal ou não? E para quem necessita, esses testes que são feitos, né, dos suspeitos, tem nesse momento 9 pessoas sendo monitoradas, os testes aí hoje está se conseguindo fazer dentro de um prazo razoável? Ou como é que está essa questão? Bom, quanto aos recursos, a gente recebeu, sim, alguns recursos do governo federal, estadual, né, meio que específico ali para a compra de EPIs, algumas despesas emergenciais ali da saúde. Foram valores relativamente pequenos para esse atendimento, em torno de 5 mil no início, onde a gente adquiriu boa parte dos EPIs. Uma ação muito importante que a gente fez, Aldair, também, foi a distribuição de máscaras gratuitas para toda a população, onde a gente teve um índice bem grande aí de pessoas que vieram retirar, de famílias, né? Então, até hoje a gente ainda distribui gratuitamente as máscaras, né? E sempre nesse momento a gente transmite também algumas recomendações, alguns conselhos, algumas necessidades que a população precisa fazer no dia a dia. E a questão dos recursos, a gente teve algo mais significativo em termos de gestão pública mesmo, né, ações do governo federal, né, de repasses que foram para todos os municípios. Posso te dizer assim, Aldir, com segurança, que boa parte desses recursos também eles ainda não chegaram até aos municípios, principalmente o que se diz respeito às emendas parlamentares, os recursos direcionados ao Covid por parte dos deputados, senadores, isso ainda está bastante enrolado. Poucos municípios tiveram esse retorno ainda. Nós recebemos ofício, aí nós devemos ter aproximadamente aqui no município em torno de 500 mil para receber dos deputados, senadores, mas até então é só o ofício que a gente tem. E isso, de certa forma, acaba dificultando um pouco o nosso trabalho na gestão, porque o planejamento ele se foi, né? Infelizmente, muita coisa que a gente tinha planejado em fazer, hoje estamos muito com o pé no freio, porque dia a dia, né, toda a previsão financeira que tem, hoje ela é meio que semanal, não dá de confiar. Tu olha ali na internet, tu tem uma previsão de receita, o dia que entra o dinheiro na conta é outro. Então, isso tem dificultado muito, mas ainda com tudo isso, a gente vem investindo no município, alguns projetos que tínhamos em andamento, aí estamos dando sequência, como a pavimentação aqui no perímetro urbano, né? Estamos dando sequência, mas nesse momento a nossa grande prioridade é cuidar da nossa população aí, ter esse olhar voltado aí para a saúde, né? Estamos muito preocupados com a educação também. Até hoje recebemos um material aí com possibilidades de retorno às atividades escolares aí para o mês de setembro, né? Onde o papel aceita tudo e a realidade ela é um pouco diferente. A gente fez uma pesquisa aí, em torno de 75% dos pais não concordam com os seus filhos voltarem sem ter uma segurança, né? Hoje temos 6 vacinas aí nos testes finais, mas acredito que sem ter esse controle efetivo aí, seja algo muito arriscado. Então, realmente, a gente tem essa preocupação, esse medo, né? E muito difícil, né, saber quem vai assumir todas essas responsabilidades aí ao momento que vem prática, né?
O senhor já antecipou a próxima pergunta, mas antes ainda de fazer essa pergunta, eu tenho até alguns dados aqui da FAMURS, mas antes da questão, prefeito, só para a gente fechar a pergunta anterior, com relação aos testes, aos exames, né, os testes rápidos, eles são feitos, não são feitos aí no município, né, vão para algum laboratório. Como é que essa logística também, com alguém que apresenta suspeita, como é que é feito isso? Então, a questão dos testes, eles seguem todos os protocolos, né? Não é a pessoa quer fazer um teste, vai ali e faz. Não. Primeiramente, a pessoa que apresentar os sintomas, né? Ela automaticamente ela entra num monitoramento, onde a partir do momento que está em monitoramento, aquela pessoa ela não vem mais no posto de saúde, sim, os profissionais vão até a casa da pessoa, justamente para evitar esse contato com demais pessoas. Tem o grupo de WhatsApp aí da pessoa, com o médico, com a enfermeira, com o pessoal da vigilância, específico para tratar aquele caso, né? Então, a gente dá toda uma assistência, né, nesse sentido. E ao momento que o protocolo manda fazer os testes, são realizados os testes. E, alguns casos, é feito nos laboratórios em Vacaria, né? Quando faz o teste rápido, há necessidade, os testes rápidos são feitos aqui. Se houver a necessidade de um teste um pouco mais aprofundado, então a gente encaminha para os laboratórios de Vacaria, e o PCR, que a princípio acho que é Porto Alegre, né, que é encaminhado. Uhum. É o LACEN, né, que tem feito. Assim, Bom, sempre seguindo os protocolos médicos. Né? quantos médicos estão trabalhando aí, prefeito, neste momento em Pinhal da Hoje nós Serra? temos na nossa equipe 3 médicos. 3 médicos. E está centralizado na unidade de saúde da área do centro mesmo, aí, da área do município, da sede do município. Isso, a gente tem a unidade aqui na sede, onde concentra toda a equipe de saúde. Uhum. Bom, com relação à educação, o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal de Pinhal da Serra enfim, de qualquer lugar, né, que estejam, hoje à tarde o governo do estado publicou uma notícia em que sugere algumas datas, sugere um calendário de retomada das aulas presenciais, começando no dia 31 de agosto pela educação infantil. O governo antes fez uma consulta a diversas entidades do Rio Grande do Sul, a quase 700 órgãos ligados à área de educação, e tinha 4 cenários, e agora o governo apresentou uma sugestão de retomada das aulas presenciais pela educação infantil dia 31 de agosto. E depois segue, né, tem todo um calendário. Até outubro estariam retomando todas as atividades. Mas, prefeito, a FAMURS, né, é uma sugestão, os prefeitos vão ser consultados. O presidente da FAMURS falou agora há pouco na TV que vão consultar os prefeitos. O senhor acha que é muito difícil essa sugestão do governo ser levada adiante? Eu acredito que seja, Aldoir, a não ser que aconteça, como disse o meu secretário de Educação, um faz de conta de tudo, entendeu? Que acho que é o grande problema que pode acontecer. Porque, principalmente, ao momento que voltar as atividades presenciais, nós temos um grande número de professores que estão no grupo de risco. Automaticamente, esses professores eles vão ser afastados. Nós não vamos ter como substituí-los, entendeu? Então, é um problema inicial. Imagine a nível de Estado o percentual que vai dar isso aí. Outra coisa, transporte escolar. A dificuldade de tu ter um monitor para que cada aluno que entre no ônibus faça a sua higienização necessária e correta. Eu não vejo possibilidade. O meu transporte escolar aqui, ele é 100% próprio, né? São em torno de 17 linhas, entendeu? É impossível ter um monitor para cada ônibus que possa fazer essa higienização.
Esses alunos vão chegar no portão da escola, né? Vai ter que ter uma pessoa encarregada para fazer essa higienização também. Quem vai ser essa pessoa? Quem vai pagar essa pessoa? Não estamos nem falando do material de consumo, que automaticamente tem um custo elevado, mas sim dos profissionais que vão estar ali. Quem vai, numa sala de aula, tu controla os alunos, cada um sentadinho dos seus 2 metros de distanciamento, né? Perfeito. Saiu da sala de aula, tu vai para um refeitório, tu vai para um pátio, tu vai para um corredor, a exemplo do que passou ontem na TV lá na Europa, né, que acabou a escola tendo que ser fechada novamente, né, porque na sala, perfeito, é possível você controlar um distanciamento, mas estamos falando aqui de crianças de 6, 7, 8, 10 anos, a gente sabe que não é fácil ter esse controle. Então, eu, de certa forma, me preocupo, porque quem vai ser responsável ao momento que tiver uma criança infectada, entendeu? Essa responsabilidade vai ser do prefeito, do secretário, dos professores, do governador. Então, aqui nós estamos falando de vida, né? Talvez, hoje nós não estamos conseguindo controlar os adultos. Você imagine controlar crianças, né? Então, aonde não existe um guardião para cada criança. Hoje, o nosso público de professores, afinal, dentro das escolas, é muito resumido, né? Então, eu como pai, eu não permitiria jamais o meu filho ir para uma sala de aula onde não vai ter controle nenhum, entendeu? Eu acho que o conhecimento que vai ser adquirido agora nos próximos 60 dias é irrelevante perto da dimensão do risco de ter uma contaminação, né? Visto que nem os adultos estão se preocupando. Imagine se a criança vai adotar toda a metodologia ali, os protocolos, né? Usar uma máscara corretamente, né? Então, sinceramente, me causa uma grande preocupação nesse sentido. A Paula até disse ali, crianças de 4 anos, é educação infantil, né? Imagina crianças de 4, 5, 6 anos de idade aí, né? Porque, aliás, num cenário do governo, que iniciaria agora o ensino médio, né? Até pela questão de final de ano, seria o ensino médio, e ainda com aulas presenciais e aulas não presenciais, aulas online, aulas virtuais, e ainda nem todos os alunos, nem todos os alunos matriculados naquela turma, mas diferentemente daquele cenário, o governo hoje lançou essa sugestão, essa ideia, que já tem muitas reações negativas com relação de que iniciar pelo... Na própria sugestão, interrompendo, os alunos só voltariam com autorização por escrito dos pais. Ou seja, é uma maneira de passar a responsabilidade para os pais. Ou seja, se tu autorizou o teu filho a retornar para a sala. Então, a partir daquele momento, o pai é responsável se o seu filho for contaminado. Ou seja, o poder público tirando toda a sua responsabilidade para fora. Mas eu acho que isso, né, a própria questão de ter os 50% dos alunos matriculados numa escola, não consigo ver um fundamento em tu ter 50% numa sala de aula e 50% online, aula, à distância final, né? Então, imagina, nós estamos aí há 5 meses já sem as atividades presenciais. Nós aqui estamos fazendo um trabalho levando o material até a casa de cada aluno, né? Toda semana é feito esse trabalho, né? Os professores desenvolvem as suas atividades,
é levado de casa em casa, né? O Estado, que é parceiro também, né? A escola estadual trabalha ao online, né? Faz suas atividades, que eles têm o portal, né? Diferente do município, e estão atingindo, acredito que quase 100% dos alunos, né? Que têm internet em casa e tal. Então está funcionando muito bem, mas eu acredito que aqui a nossa população em si, até por estar convivendo já esses 5 meses em pandemia, né? Graças a Deus não temos nenhum caso, mas não vão, neste momento, até agora que se passou, né, que não teve as atividades escolares, agora 30, 60 dias retornar às atividades e botar a perder tudo o que foi feito até agora. Eu, sinceramente, não creio que essa proposta do governo vá ter sucesso, porque a realidade nos municípios é bem diferente do que uma proposta colocada no papel. O papel, tudo aceito. Agora vamos ver na prática como vai funcionar. Então, sinceramente, não consigo ver, a não ser que seja um faz de conta para tudo. Aí o faz de conta não resolverá nada também. Bom, o Glaucio diz o seguinte, perfeita análise, prefeito, diz aqui o Glaucio, como manter os protocolos de higienização com as crianças que adoram ter contato com os colegas e professores. Como explicar a negação de um abraço na professora, no professor, por exemplo, é apenas uma, né? Como explicar para as crianças aí de 5, 6 anos de idade que elas não podem se tocar ou que não pode sequer dar um abraço no professor. É praticamente inviável essa proposta de retorno às escolas, às aulas presenciais, né? As aulas presenciais no dia 31 de agosto. Mas hoje é 11 de agosto, e daqui a 20 dias praticamente o cenário não vai mudar em 20 dias no Rio Grande do Sul de forma alguma, que é um dos estados brasileiros que está ainda numa ascensão, crescendo o número de óbitos, inclusive, né, de casos e de óbitos neste momento. Bom, prefeito Anderson Costa, já para nós encaminharmos aqui o encerramento, claro, a gente está torcendo, né, seguimos aqui na luta para que não se registre nenhum caso, né, em Pinhal da Serra, né, mesmo que seja assintomático, de repente, ou né, de qualquer forma, mas se for registrado, né, a equipe hoje da saúde, aí, os profissionais de Pinhal da Serra estão extremamente preparados já para todos os protocolos e para atender aquelas pessoas que precisarem. E a comunidade de Pinhal da Serra, parabéns, né, por entenderem o quanto são importantes nessa questão de obedecer às regras, o distanciamento, se cuidarem e cuidarem dos outros. Né? É verdade, Aldoir. Nós, mais uma vez, aí agradecemos essa oportunidade, né? E parabenizamos também a nossa população por ter aderido a esse comprometimento, né, com os nossos semelhantes, e nós agora aqui, enquanto poder público, a gente está preparado, estamos dia a dia preocupados, a cada dia que passa a preocupação aumenta em função até de saber que somos, aí até o momento não temos nenhum caso, né? Mas isso nos preocupa muito, porque certamente, né, torcemos que não aconteça nada, mas ao momento que acontecer, até por ser uma cidade interior, todo mundo vai ficar preocupado, né? Então, vai se cuidar mais, vai se limitar um pouco mais ainda, né? Então é bastante preocupante. Mas a gente parabeniza toda a população, agradece pela parceria do comércio, da Brigada Militar, da nossa rádio comunitária aqui, que tem dado um suporte bom, a nossa equipe de saúde, então, fazendo um excelente trabalho, né? Enfim, todos os servidores públicos muito comprometidos, né, com todo esse trabalho aí durante a pandemia. E nós estamos muito preocupados com, como já relatei, principalmente essa questão de educação aí, né, que é o que realmente vai envolver as nossas crianças aí. Então, não sei nem o que
sinceramente, é o momento que dia a dia aí for acontecendo as coisas, a gente vai ter que ir tomando as decisões. Mas a gente quer transmitir aqui, que principalmente aos pais, que certamente vão ter o nosso apoio nas melhores decisões, embora o governo tenha algumas determinações, mas o que estiver no nosso alcance, em primeiro lugar, nós vamos defender a saúde da nossa população. Depois vamos pensar em tudo o resto. Esse é o nosso objetivo, os nossos princípios, e vamos trabalhar em prol disso. A Jordana Grigol diz que a estatística de Pinhal da Serra mostra que a análise do prefeito faz sentido, né? Que hoje o município está aí sem nenhum dos casos, nenhum caso de coronavírus, e evidentemente que abrir as escolas nesse momento não seria nada prudente. A Lidiane também diz que excelente colocação sobre essa questão acho que principalmente a questão da volta às aulas, né? Do retorno às aulas. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O pessoal mandou recado. Enfim, todos que participaram desta live, muito obrigado. Vai estar disponível daqui a pouco também lá no canal no YouTube, para quem não conseguiu acompanhar desde o início, e já estou convidando para que o pessoal vá lá. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade de batermos um papo, conversar com a comunidade aí de Pinhal da Serra e da região toda, porque é um exemplo para a região, né? O pessoal dos outros municípios também que estão enfrentando essas dificuldades com a pandemia. Fica um exemplo que é possível também reduzir quem tem já casos sendo registrados, né? Temos aí todos os demais municípios da região com casos sendo registrados, que é possível também se manter aí mais distante desse vírus, desta doença terrível que veio nesse ano de 2020. Prefeito, um grande abraço, bom trabalho, um abraço a toda a equipe, o nosso abraço, o meu abraço especial também toda a equipe da saúde, os profissionais de saúde que estão na linha de frente também aí em Pinhal da Serra. Muito obrigado, Aldoir, mais uma vez. Eu também gostaria aqui de mandar um abraço aí a todas as pessoas que nos acompanharam aí, especialmente aí o grande amigo Alessandro, que foi uma pessoa que a gente se criou junto, hoje é um grande profissional da saúde aí na cidade de Vacaria, né? E que sempre aí tem um carinho especial por nós aí. Obrigado, Aldoir. Parabéns pelo teu trabalho aí, sempre fazendo o diferencial aí na questão de informação na nossa região. Certamente tu é uma pessoa abençoada e que mora aí no nosso coração. E fica o convite aí para logo que passe aí, venha nos visitar aí, certamente será muito bem recebido aqui no nosso município. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado, certamente estaremos aí sempre, né? Gosto muito de Pinhal da Serra, a gente tem ido mesmo um pouco distante, mas é legal aí a ir a Pinhal da Serra, né? Lá um povo muito acolhedor. Muito obrigado pela a Ricieli, que também mandou aí o seu recado, enfim, a todos. Grande abraço, saúde, prefeito, e sucesso, tá bom? Muito obrigado. Grande abraço. Um abraço. Obrigado ao prefeito de Pinhal da Serra, né? Portanto, o prefeito Anderson Costa, o prefeito do município que hoje está, né, tem neste momento 0 casos confirmados de coronavírus. É um exemplo importante, né, a ser registrado aqui e ficamos torcendo para que não se registre casos em Pinhal da Serra, 5 meses de pandemia, e que também a região, né, os demais municípios aqui da região, alguns 1 ou 2 casos aí por dia, outros menos, que o pessoal realmente se cuide, que não tenhamos mais registros, ou que se reduza aí essas estatísticas, bem como também aqui em Vacaria, né, onde temos, neste momento, a ocupação da UTI em 66,7% dos leitos da UTI estão ocupados. Dos 18 leitos, 12 hoje estão ocupados, sendo que 4 casos confirmados de coronavírus, outros casos ainda a se confirmar, e 2 pacientes que são de outras doenças. Na enfermaria, hoje está, segundo os dados do governo do estado que foram atualizados no final da tarde, a enfermaria hoje do hospital da ala Covid tem 11 pacientes internados nesse momento, sendo que a ala tem espaço aí, né, tem 30 leitos aí para serem ocupados. Gente, muito obrigado a todos. Não se esqueçam, né, por favor, vão lá, né, no canal, se inscrevam, ativem as notificações lá no canal no YouTube, para que você também receba aí algumas outras informações.
Na quinta-feira nós não teremos live aqui, mas vai ter um vídeo especial lá no canal, tá certo? Grande abraço a todos, se cuide, uma boa semana.